Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Vou usar aqui porque o Vitor está gravando. Não precisaria, né? Mas o Vitor está gravando. Mateus 28, versículo 18. Diz assim a Bíblia. 28, 18. Então, Jesus se aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmãos. Irmãos, nós somos poucos aqui hoje, né? Somos poucos aqui hoje. Será que nós estamos, de fato, obedecendo a ordem que Jesus nos deu? Eu faço essa pergunta para mim, primeiramente. Será que eu estou, de fato, vivendo e obedecendo aquilo que Ele estabeleceu para mim? A ordem que Ele nos deu? Será que nós estamos vivendo, de fato, e nos atentando para aquilo que Ele falou conosco? A grande comissão, né, ou a ordem que Jesus deu aqui que nós lemos, essa ordem aqui ela é repetida nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E enfatiza também em Atos a grande comissão. De tal maneira que não se pode ter dúvida da ordem que Jesus deu. A Bíblia vai dizer que antes de Jesus voltar para o céu, ele deu uma ordem à igreja. A ordem é: ide e fazer discípulos de todas as nações. Deu uma ordem para a gente. Irmãos, o mundo está perdido. As pessoas, né, na linguagem do apóstolo Paulo, elas estão mortas em seus delitos e pecados. Talvez a pessoa que você conheça, talvez você conviva com uma pessoa, ande com essa pessoa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e essa pessoa, ela está indo para o inferno. Talvez você conviva com uma pessoa que ela está condenada e precisa ser alcançada. Talvez você conheça uma pessoa, talvez essa pessoa mora na sua casa, junto com você, e essa pessoa não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Está condenada eternamente ainda. As pessoas precisam ser alcançadas, amém, meus irmãos? Necessitam ser alcançadas. E Jesus, ele tem um método para isso, para alcançar pessoas. Jesus, ele tem um método para transformar pessoas. Qual que é o método? Olha para o lado aí. Qual é o método de Jesus? Olha para o seu lado aí. Você. Você é um método para alcançar pessoas. Você é um método para transformar pessoas. Você é um método de Deus. E será que a gente, às vezes, vive e lembra disso? Que nós somos um instrumento. Você só está aqui hoje porque alguém pregou o evangelho. Você só está aqui hoje porque alguém pregou e você ouviu aquela palavra, creu naquela palavra, foi transformado, sua vida foi transformada e você nasceu de novo. Mas alguém foi usado como instrumento do Senhor para isso, sim ou não? Então você é um método para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam transformadas. Essa ordem não foi dada a nenhuma outra instituição. Foi dada a você, a igreja. Essa ordem de salvar pessoas, de ir e pregar o evangelho, não foi dada à ONU, não foi dada ao governo, foi dada à igreja. A igreja é um método do Senhor para salvar pessoas, meus irmãos. Você é um método do Senhor. Deus, ele resgata pessoas. Como que ele faz isso? Por meio da pregação do evangelho. Quem prega o evangelho? Somos nós. Jesus deseja nos usar, meus irmãos. Nós somos um método para alcançar esse mundo perdido.
E qual que é o tempo? É hoje. Nós temos hoje. Nós vivemos nessa geração e temos essa geração para ganhar essa geração. A gente não vai reencarnar, né? Que fala os outros. Não vai. A gente não vai voltar aqui nessa terra. Na verdade, iremos para o novo céu e nova terra. E é outra história. Mas nós só temos essa vida. Iremos viver aí 80, 90, 100 anos. E nós temos o hoje para pregar o evangelho. A gente vai passar por essa terra aqui. 80, 90, 100 anos. A gente vai passar por aqui. Então perceba, nós temos o tempo de hoje para pregar o evangelho que nos salvou. Nós temos hoje para sermos esse método do Senhor para alcançar pessoas. Deus ilui a igreja. Tantas coisas são boas, né? Mas para salvar pessoas, ele usa a igreja, meus irmãos. A igreja dele. Igreja dele. Quem foi salvo aqui? Todo mundo foi salvo aqui, meus irmãos? Amém. Nós fomos salvos, nós fomos resgatados, nós fomos transformados. Nós fomos alcançados pelo Senhor. E todo chamado para a salvação é um enviado para proclamar a salvação. Nenhum de nós é dispensado desse serviço. Às vezes, né, nós nos alistamos aí e depois a gente recebe a dispensa lá, né? Aqui não, no evangelho não tem como não. Nós somos chamados. E nenhum de nós fomos dispensados desse chamado. De pregar o evangelho. De ser discípulo. Esse é o nosso chamado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Fazei discípulo. Então perceba, Deus, ele nos salvou. Deus, ele nos alcançou. Deus, ele nos transformou. Nós não somos mais, ou não seremos mais condenados eternamente. E agora ele nos dá uma missão. A maior de todas as missões. Porque falar de Cristo, meus irmãos, é levar a luz onde tem trevas. Falar de Cristo é transformar vidas. Às vezes você conversa com uma pessoa e você está falando, a pessoa não é transformada. Até o evangelho alcançar o coração dessa pessoa. Às vezes nós estamos vivendo aqui falando, e a pessoa não muda, mas até o coração ser quebrantado pelo poder da palavra. Então falar de Cristo há um poder de transformar, de restaurar, de libertar. Anunciar o evangelho é arrebatar alguém do fogo que destrói a alma para sempre. Olha que sério isso, meus irmãos. Quando a gente está pregando o evangelho, a gente não está contando, sei lá, qualquer outro tipo de história. A gente está falando da palavra de Deus que é viva e que é eficaz. E que resgata a pessoa da condenação eterna. Nós fomos chamados para isso. Para anunciar esse evangelho da salvação. Então perceba a nossa responsabilidade. Essa missão exige responsabilidade. Essa missão exige obediência. Essa missão que Deus nos deu exige também um senso de urgência. Por quê? Como eu falei, nós temos o hoje para viver. Né? A gente tem família e nem todos da nossa família que nós amamos foi alcançado pelo Senhor, não é verdade? Olha a urgência disso. Às vezes tem uma pessoa que você ama, membro da sua família. Às vezes um amigo seu, uma amiga, não sei. Essa pessoa, você gosta dela demais, ama demais, mas essa pessoa, assim, se não confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela necessita disso para ser salva, para ser resgatada. E Deus te deu essa missão. Deus me deu essa missão. E com os olhos no texto, a gente tira algumas lições. Olha o versículo 18. Olha quem nos chamou. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A primeira lição que nós tiramos aqui é sobre quem nos chamou. Quem nos chamou tem todo o poder. Perceba aí que o texto não fala aí que a maioria da autoridade foi dada. É verdade? Não fala. Não fala também que parte da autoridade foi lhe dada. Não, diz que toda a autoridade foi lhe dada. Quem te deu a ordem de ir pregar o evangelho não foi a sua mãe. Quem te deu a ordem de pregar o evangelho não foi seu amigo, não foi seu irmão, não foi o seu chefe. Quem te deu a ordem de pregar o evangelho é aquele que tem toda a autoridade e tem todo o poder. Quem te chamou para fazer discípulo não foi a sua mãe, né?
ou aquele seu amigo experiente que sabe todas as coisas. Não, foi o próprio Senhor Jesus. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Olha quem te deu autoridade. Olha quem te chamou. Será que nós podemos ir? Sem medo por aquele que nos chamou? Nós não vamos em nosso nome, nós não vamos em nome de um tio ou de alguma autoridade aqui, nós vamos na autoridade ou no nome daquele que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Por isso que é transformador, meus irmãos. Nós estamos indo no nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então nós estamos aqui na terra. E nós temos uma missão de ir pregar o evangelho. E nós vamos em nome daquele que tem todo o poder, olha só. Nós vamos pregar o evangelho em nome daquele que tem toda a autoridade. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Por isso que as pessoas são transformadas. Porque não é na nossa capacidade. É interessante quando Paulo escreve a igreja de Corinto, quando ele fala que ele foi até eles, não com palavras de sabedoria humana, mas ele foi com eles, ou até eles, com palavras no poder do Espírito Santo. Na demonstração do poder do Espírito, porque é ele que transforma e cura, e resgata e salva. Então nós estamos indo pregar o Evangelho, não na nossa sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo, em nome daquele que tem toda a autoridade. Por isso que as coisas elas são transformadas. Segunda lição, versículo 19 ainda. 19 agora, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira lição é a gente vai em nome daquele que tem toda a autoridade. Segunda, olha a parte central desse evangelho. Ide e fazei discípulos. Esse ide aqui no original, ele está no gerúndio, né? Então é indo. Nós vamos no nome daquele que tem toda a autoridade e a gente vai fazendo discípulos. Perceba que a gente é uma ordem para a gente fazer discípulos. Mas nós não fazemos discípulos em um lugar específico. Quando nós estamos indo, nós vamos fazendo discípulos. Olha, tem uma ação evangelística, eu vou fazer discípulo lá. Amém. Mas não é isso que o texto está nos ensinando. O texto quer nos ensinar que nós, na nossa caminhada, é um estilo de vida fazer discípulos. Vão e façam discípulos. É indo fazendo discípulos. Ou seja, é no contexto, na dinâmica da nossa vida. É lá no trabalho, que não tem ninguém crente lá, é só você. Fazer discípulos lá. É no meio da sua família, naquela festa de família. O bicho está pegando lá. Fazer discípulo lá. É naquele ambiente hostil lá que você vive. Só o Senhor sabe onde você está. É naquele ambiente lá. É no caminho, é ir na padaria. Já teve essa experiência, meus irmãos? De conversar com alguém assim? Você saiu de casa, até despretensiosamente assim, conheceu uma pessoa, começou a conversar com ela. Começou a falar de Jesus com essa pessoa. Fazer discípulo, meus irmãos. Indo no caminho. E você vai em nome daquele que tem todo o poder e a autoridade. Não é um programa, é um estilo de vida. A gente não precisa de um lugar específico para cumprir. A gente precisa viver com Jesus. E Ele nos ensina na caminhada a fazer discípulo. Em todo o tempo. É uma ordem para nós, amém, meus irmãos? Ir fazer discípulos em nome daquele que tem toda a autoridade. Agora, discípulo não é fã. Né? Jesus não é artista. Jesus não é jogador de futebol para a gente ficar admirado. Não é jogador de futebol, não é artista. Eu admiro o Cristiano Ronaldo, né? Ronaldinho Gaúcho. Admiro. Ronaldinho ainda mais, né, Digão? Não, Ronaldinho Gaúcho. Admiramos. Jesus, ele não é jogador de futebol. Jesus, ele não é ator. Jesus, ele nos mandou fazer discípulos para ele. Discípulo é seguidor. Discípulo é aprendiz. Jesus nos mandou pegar uma pessoa e levar essa pessoa a conhecer mais a ele. Jesus nos mandou pegar uma pessoa, ganhar essa pessoa para Cristo e levar essa pessoa a ter maturidade espiritual. Jesus nos mandou pegar essa pessoa e fazer discípulo dele. Que essa pessoa conheça mais a Jesus. Que
Que essa pessoa ame mais a Jesus. Que essa pessoa tenha mais sede por Jesus. Que essa pessoa tenha mais vontade de andar com Jesus. Esse é o nosso papel. Pegar a pessoa e falar, olha, cresça em Jesus. Conheça mais a Jesus. Se satisfaça em Jesus. Nele está a fonte para a nossa satisfação. Na verdade, ele é a nossa satisfação. Fazer discípulo é isso, meu irmão. Pegar essa pessoa, caminhar com essa pessoa, ver o crescimento dessa pessoa, ver essa pessoa amando mais a Jesus, tendo um relacionamento público, né, e crescente com Jesus, como nós aprendemos em Lagoinha aqui. A nossa missão é levar cada pessoa a ter um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Fazer discípulos. Caminhar perto dessa pessoa. Então perceba, não é uma questão somente de recrutar pessoas. Nós estamos aqui, nós estamos recrutando pessoas, mas a gente não chama a pessoa para cá e esquece dela, não. É acompanhar e andar lado a lado. É desenvolver um relacionamento com essa pessoa. É ler a Bíblia com essa pessoa. É orar com essa pessoa. É perguntar como ela está. É perguntar se ela precisa de oração. É perguntar como que anda lá na casa dela, com os familiares dela. É perguntar como vai o momento devocional dela. Fazer discípulo. Para que essa pessoa ela cresça nessa relação com Jesus. Para que essa pessoa ela desenvolva um relacionamento mais íntimo com Jesus. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Então não é, vamos fazer uma ação evangelística, vamos. A gente vai na praça ali, entrega um folhetim, aí esquece da pessoa, não. Fazer discípulo é acompanhar. Acompanhar essa pessoa. Então Jesus nos chama. E quem nos chamou tem todo o poder e toda a autoridade. E ele nos chama para fazer discípulo. Discípulo. E olha a terceira lição, versículo 19 ainda. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nações aqui não é simplesmente Brasil, Argentina, né? Estados Unidos, Alemanha, Japão, não. A palavra nação aqui é etnia. Tanto que nós temos várias etnias, né? De um mesmo país, do mesmo estado. Então essa ordem vai muito além de atingir um país. A nossa tarefa, a tarefa da igreja é fazer discípulos de todos os grupos étnicos. É fazer discípulos de todos os grupos culturais. A gente não escolhe, meus irmãos, a gente só vai, só obedece. O Senhor nos coloca na nossa frente pessoas de vários tipos, de vários contextos. A gente conhece gente pobre e rica. A gente conhece pessoas de diversos contextos sociais, diversos. A gente deve fazer discípulo, independente da família que a pessoa veio, do contexto que ela veio, que ela cresceu. Fazer discípulo de todas as nações. As pessoas elas estão mortas em seus delitos e pecados, independente de onde nasceram. Perceba, as pessoas elas estão mortas, ricas, pobres, preto, branco, estão mortas. Independente da situação econômica e social, elas estão mortas. E elas precisam ser alcançadas. E Deus nos chama para abrirmos os nossos olhos para essa necessidade. Às vezes, nós pregamos aqui, nós lemos a palavra de Deus, nós vamos trabalhar e nós esquecemos essa ordem. Porque, gente, cá para nós, né? O mundo é muita correria. É muita coisa para resolver. É muita conta para fazer. É muito menino para atender. A gente esquece. Mas a ordem nos foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Em nome daquele que tem toda a autoridade. A gente vive aqui. A gente ganha dinheiro aqui. A gente faz coisas legítimas aqui. Ok. Mas Deus nos deu uma ordem. Deus nos deu uma missão. É tão interessante que, para essa missão, Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 14, que ele se acha um devedor, porque ele foi alcançado pelo Evangelho. Ele é devedor e nós também somos. Nós devemos. Devemos o quê? Pregar o Evangelho. Paulo, ele se via como um devedor. Estou devendo o Evangelho, estou devendo. Fui alcançado pelo Evangelho da graça de Deus, estava morto. Um dia,
O Senhor me amou tanto que eu estava a caminho. Na estrada de Damasco, o Senhor abriu os meus olhos, abriu meu coração, me resgatou, me transformou. Eu devo esse evangelho da salvação. Eu devo pregar esse evangelho. Que nós somos devedores. Assim como o apóstolo Paulo é. Devemos pregar o evangelho a todas as pessoas, de todas as nações, de todos os grupos sociais. Então vou trabalhar, vou bater o ponto lá, vou. Mas eu sou devedor. Eu tenho que ir fazer discípulo. Jesus me deu essa ordem. Eu vou lá exercer uma profissão, vou. Mas eu tenho uma missão atrás disso. Fazer discípulo, eu vou fazer. Né? Eu estou indo ali, na padaria ali, vou. Mas Deus me deu uma missão. Senhor, me dá uma oportunidade. Deixa eu fazer discípulo aqui. Foi me dar essa missão. Que privilégio para nós, meus irmãos. Que privilégio para nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E olha o resultado disso. Versículo 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que interessante. Batizando. Quem batiza é a igreja. É lógico que assim, nós somos batizados no Espírito, inseridos no Espírito do corpo de Cristo. Ok. Mas quem batiza, né, nas águas, quem batiza é a igreja. Batismo que é batismo nas águas, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem batiza é a igreja. Isso fala de inserir a pessoa no corpo. Isso fala de incluir a pessoa. Olha o nosso papel, é de ir fazer discípulo. Nós aprendemos que não é algo somente uma coisa de recrutar, mas nós devemos acompanhar, fazer discípulo. E mais do que isso, batizar, ou seja, isso fala de incluir pessoas. Isso fala de chamar pessoas. Isso fala de trazer para perto. Batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Incluir a pessoa onde você está inserido. Onde você congrega, onde você é alimentado. Chamar essa pessoa para que possa ser corpo com você aqui, na igreja, que você é tão abençoado, alimentado. Por isso que não existe crente desigrejado. Por isso que não existe cristão isolado. Porque nós estamos aprendendo aqui no dia de quarta-feira, nós fazemos parte do corpo. Nós somos um. Nós pertencemos uns aos outros, nós somos uns dos outros. Nós não somos igreja sozinhos. Nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, o olho precisa do ouvido, a mão precisa do pé, nós precisamos uns dos outros. E o nosso chamado, o chamado que o Senhor tem para nós é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, integrar as pessoas, chamar as pessoas, discipular, levar essas pessoas para mais perto de Jesus. Integrar essa pessoa na comunidade que você é tão abençoado e cresce tanto. Que o Senhor nos desperte para essa urgência. Que o Senhor nos desperte para essa necessidade de fazer discípulo. Eu comecei falando aqui, mas não é brincando assim. Será que nós estamos de fato perseverando em discipular? Será que nós estamos de fato perseverando? Eu falo por mim mesmo. Em ligar, em saber como está, em perguntar se precisa de uma oração. Em falar, como está a sua relação com Jesus? Vamos nós dois então juntos crescer, nós dois, com Jesus? Discipular, meus irmãos. Fazer discípulo. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente continua fazendo, versículo 20. Ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei. Então nós chamamos, nós fomos resgatados pelo Senhor. Nós fomos alcançados pelo Senhor. O Senhor nos deu uma nova vida, nós nascemos de novo. E a ordem para nós é ir fazer discípulo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente faz isso. E o que nós ensinamos? Ensinamos a obedecer a tudo que Ele nos ordenou. Então nós não ensinamos o que nós queremos. Nós não ensinamos o que nós gostamos. Nós não ensinamos aquilo que, somente o que a gente gosta. A gente discipula, a gente traz para perto. A gente caminha com a pessoa e ensina o que Jesus ordenou. Às vezes, o que Jesus ordenou
às vezes se opõe àquilo que nós queremos no momento, sim ou não? Às vezes aquilo que Jesus ordenou, aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, muitas vezes vai se opor à nossa situação no momento. Às vezes a gente não quer perdoar, às vezes a gente não quer amar, às vezes a gente não quer dar a segunda face. Irmãos, mas nós ensinamos aquilo que Jesus ordenou, não aquilo que nós queremos. O evangelho muitas vezes é renúncia, irmão. Muitas vezes não. O evangelho é renúncia. Ensinar a perdoar, ensinar a dar a segunda face, ensinar a amar o outro como Deus nos amou, honrar pai e mãe. Ensinar, meus irmãos, aquilo que Jesus nos ordenou. Versículo 20. Ensinando a obedecer, ou ensinando a guardar, ou seja, nós ensinamos. E a nossa oração é que não fique somente no campo das ideias. É aguardar. Porque o que vai fazer, de fato, diferença na nossa vida é o quanto nós estamos guardando a palavra de Deus no nosso coração, não é verdade, gente? O que vai fazer diferença na nossa vida é eu chegar lá em casa agora e ter uma discussão com a Fernanda e eu esquecer de tudo que a palavra diz. E xingar. Agora, se eu guardar a palavra do Senhor no meu coração, vai fazer diferença. O ambiente muda, meus irmãos. O ambiente é transformado. Guarda a palavra no seu coração. O que vai fazer diferença na nossa vida é o quanto nós estamos praticando aquilo que nós estamos ouvindo. Nós ensinamos a obedecer ou ensinamos a guardar. A guardar. A pessoa, às vezes, pode ter todo o conhecimento da fé cristã. Doutor em teologia, mas se não guarda a palavra no coração, meus irmãos, não muda muita coisa. O que vai fazer de você discípulo é você guardar a palavra do Senhor. É você guardar os mandamentos do Senhor. Guardar a palavra do Senhor no seu coração. Fazer discípulo, meus irmãos. Nós somos alcançados pelo Senhor. E Ele nos dá uma ordem. Vão e façam discípulos. Integre essa pessoa no corpo de Cristo. E ensina ela a guardar. Ensina ela a guardar. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui louvando ao Senhor? Por que nós estamos pregando? É por nós mesmos? Não. É por causa do Senhor. Porque nós entendemos que nós devemos fazer isso. E essa é a nossa maior satisfação. Ensinando a obedecer, ensinando a guardar. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que interessante, meus irmãos. O Senhor nos manda ir. Mas nós não vamos sozinhos. O Senhor nos manda ir. Mas nós não vamos na nossa capacidade. O Senhor nos manda ir, mas nós não vamos segundo o nosso próprio entendimento. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor Ele nos dê esse senso de urgência de pregar o Evangelho. Eu estou falando aqui desse jeito mais manso, mas pessoas estão indo para o inferno mesmo. Estou falando aqui desse jeito aqui mais assim, mas pessoas estão condenadas eternamente, meus irmãos. É muito sério. Nós estávamos nesse estado, até o Senhor ter nos alcançado. Até alguém ter pregado o Evangelho para a gente. Você ouviu a palavra, confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Vai viver eternamente agora. E agora? O que eu faço? Agora nós vamos. Jesus fala, agora você vai. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o chamado que Ele tem para a minha vida, esse é o chamado que Ele tem para a sua vida. Eu não sei qual é o seu plano, o seu projeto de vida. Você pode ter vários. A gente pode desenhar, a gente pode... Mas nunca se esqueça disso. Ele tem um chamado para você. E o chamado é que você faça discípulo. Para Ele. Não para você. Para Jesus. Amém, meus irmãos? Será que nós podemos orar nessa noite? Vamos ficar de pé? Pai, nos desperta, Senhor. Pai, desperta, Senhor, a sua igreja para essa necessidade de pregar o Evangelho
da salvação, Jesus. Desperta-nos, Senhor, para essa necessidade que tem pessoas mortas agora. Pessoas, ó Deus, cegas, mortas espiritualmente. Desperta-nos, ó Pai, para essa necessidade que há pessoas, ó Deus, próximas a nós, que ainda não conhecem Jesus, que não confessou Jesus como Senhor e Salvador e estão perdidas, Senhor. Não nos deixe passar aqui nessa terra, nessa vida, Deus, sem enxergar uma alma perdida, Senhor. Porque um dia nós estávamos perdidos e nós fomos alcançados pelo Senhor. E nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, que iremos passar eternamente ou a eternidade com o Senhor Jesus. E tem pessoas que ainda não têm a salvação. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos usa como instrumentos do Senhor, Pai, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam resgatadas do império das trevas. Senhor, nos desperta, Senhor, não nos deixe neutros ou apáticos a essa necessidade, a essa urgência, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos devedores desse evangelho que nos salvou de graça. Pela graça nós fomos alcançados e fomos salvos. Senhor, nos ajuda a pregar, a anunciar esse evangelho, para que se um dia, como um dia nós fomos alcançados, pessoas também possam ser resgatadas. Às vezes, Senhor, aquele familiar tão próximo, que ainda se satisfaz com as coisas desse mundo. Aquele familiar próximo que ainda se satisfaz, ó Deus, e não conhece a verdadeira satisfação. Senhor, alcança essa pessoa e nos usa como instrumento do Senhor, Pai, para que essa pessoa seja alcançada, Senhor. Ó Senhor, que essas pessoas conheçam Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que essas pessoas conheçam Jesus, aquele que é verdadeira satisfação, que essas pessoas conheçam Jesus, aquele que nos alimenta, aquele que nos satisfaz, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos refletir o Cristo que habita em nós e obedecer a ordem que o Senhor nos deu, que é de ir pregar o Evangelho, em nome de Jesus. Amém.